Júlia acordou no meio da noite com uma sensação estranha, como se alguém a observasse. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ouviu um sussurro suave vindo do corredor escuro. Júlia havia se mudado recentemente para uma casa antiga no centro da cidade. O imóvel, com suas paredes de madeira e janelas quebradas, tinha um charme peculiar, mas também uma sensação pesada. Desde o primeiro dia, algo parecia estranho. À noite, o vento uivava através das frestas nas portas, criando sons quase humanos, e a casa parecia estar cheia de sombras que não se dissipavam, mesmo com a luz acesa. Mas o que mais incomodava Júlia eram os sussurros. Às vezes, ela jurava ouvir seu nome sendo chamado suavemente, de algum lugar distante dentro da casa. Durante as semanas seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes. Júlia tentava ignorá-los, mas o medo a consumia cada vez mais. Uma noite, ela decidiu investigar. Com a lanterna nas mãos, caminhou pelo corredor escuro, sentindo o peso do silêncio ao redor. Mas quando chegou à escada, a lanterna piscou, e ela viu uma sombra se mover para o canto da sala. Ela ouviu passos atrás de si, mas ao virar-se, não havia ninguém. A cada dia, os sons se intensificavam, e a sensação de que alguém a observava era cada vez mais forte. Em uma noite especialmente silenciosa, enquanto tentava dormir, Júlia ouviu uma batida forte na porta do seu quarto. Assustada, ela foi até lá e, ao abrir, encontrou uma figura sombria, com os olhos vazios, olhando fixamente para ela. O ser se aproximou lentamente, e Júlia sentiu um frio profundo tomar conta de seu corpo. A figura estendeu a mão, e antes que ela pudesse reagir, a visão desapareceu. Júlia correu até o sótão, onde descobriu algo perturbador: o retrato de uma mulher idêntica a ela, com a data de morte marcada. Era como se a casa quisesse tomar sua alma. Júlia deixou a casa, mas algo inexplicável aconteceu. No dia seguinte, ao entrar em seu novo lar, ela encontrou o mesmo retrato na parede, mas agora, seu próprio rosto estava na moldura. Ela nunca soube se a casa possuía ou se tudo aquilo foi apenas uma alucinação, mas a sensação de estar sendo observada nunca a deixou. E o sussurro ainda ecoa em seus sonhos. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais relatos de casas mal-assombradas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério. Deixe seu comentário e nos conte: você acredita que essas casas realmente guardam espíritos, ou tudo não passa de uma coincidência? Carlos estava sozinho em casa quando ouviu passos pesados vindos do porão. Ele sabia que estava trancado, mas o som não parava. E, então, algo sussurrou seu nome. Carlos sempre adorou a casa onde morava, uma grande construção de 2 andares com um jardim antigo e um porão escuro que ninguém nunca usava. A casa estava afastada de tudo, o que dava a sensação de isolamento. Durante o dia, o lugar tinha um charme peculiar, mas ao anoitecer, a atmosfera mudava. As sombras se alongavam e um ar de mistério pairava no ar. Carlos, embora sempre tivesse sentido algo estranho na casa, nunca pensou que ela fosse assombrada até aquela noite, quando tudo mudou. Ele estava no escritório, mexendo em alguns papéis, quando o som começou. Passos pesados e arrastados vindo do porão. Ele hesitou por um momento, imaginando se seria o vento ou algum animal, mas logo percebeu que a porta do porão estava trancada. Ninguém mais poderia estar lá embaixo, pensou. O som continuava, e a tensão aumentava. Tentando ignorar o medo, Carlos foi até a cozinha, mas o barulho parecia estar se aproximando. Ele olhou para a porta do porão, que estava ligeiramente aberta, como se algo tivesse se movido ali. A sensação de que alguém estava assistindo do escuro tomou conta de seu corpo. Com o coração acelerado, Carlos pegou uma lanterna e desceu até o porão. Cada degrau rangia, e quanto mais ele descia, mais o ar ficava frio e pesado. Quando chegou ao último degrau, viu uma sombra se mover na parede, como se alguém estivesse deitado ali. De repente, ele sentiu uma mão gelada em seu ombro, fazendo-se virar bruscamente. Não havia ninguém, mas a sensação de uma presença imensa, algo antigo e hostil, o envolvia. Foi quando ele ouviu o sussurro:
você não deveria ter vindo. Uma risada macabra se seguiu, e o som de passos atrás dele começou novamente. Ao se virar para fugir, ele viu uma figura espectral no fundo do porão, parada, com olhos vazios. Carlos correu escada acima, trancando todas as portas atrás de si. Na manhã seguinte, quando tentou verificar o porão, descobriu que a porta estava completamente selada, como se nunca tivesse existido. Porém, ele encontrou um objeto estranho perto da escada, uma chave antiga, que parecia ter séculos. Carlos tentou esquecer o ocorrido, mas a chave nunca saiu de sua mente, e ele soube, no fundo, que a casa guardava algo muito mais antigo e maligno do que ele imaginava. Gostou dessa história? Não deixe de conferir outros relatos de casas mal assombradas aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações para mais mistérios. E nos conte, você acredita que há algo no porão, ou tudo não passa de imaginação? Comente abaixo. Mariana sempre ouviu os risos de uma criança vindo do quarto dos fundos, mesmo quando estava vazia. Mas o que a deixou aterrorizada foi o dia em que a porta se abriu sozinha. Mariana se mudou para uma casa antiga, localizada no fim de uma rua tranquila, longe da agitação da cidade. A construção, de 2 andares, tinha um charme melancólico com seus móveis envelhecidos e paredes gastas. Desde o início, Mariana sentiu uma presença estranha no local, como se a casa estivesse cheia de segredos que não queria revelar. O quarto dos fundos, com suas cortinas esfarrapadas e o cheiro de mofo, era o único cômodo que ela evitava. A porta, sempre trancada, parecia ser um lembrete constante do que estava oculto ali. No entanto, o som de uma risada infantil, suave e doce, ecoava constantemente pela casa, vindo do quarto fechado. No começo, Mariana pensou que fosse apenas sua imaginação ou o barulho das árvores batendo nas janelas. Mas à medida que o tempo passava, os risos se tornaram mais claros, mais próximos, como se uma criança estivesse brincando dentro do quarto. Ela não se atrevia a abrir a porta, mas algo dentro dela a atraía. Uma noite, após uma jornada de trabalho cansativa, ela decidiu finalmente investigar. Com o coração acelerado, caminhou até a porta do quarto dos fundos. Quando colocou a mão na maçaneta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A risada parou de repente, deixando o silêncio ainda mais denso e desconcertante. Mas, quando ela girou a chave e empurrou a porta, ficou paralisada. Dentro do quarto, tudo estava em completo silêncio. Mas, de repente, as luzes começaram a piscar e uma risada baixa começou a surgir novamente, desta vez vinda diretamente de um canto escuro da sala. Com a lanterna nas mãos, Mariana avançou lentamente até o canto e, quando a luz iluminou o local, ela viu algo que jamais imaginaria. Uma criança de olhos vazios e pele pálida, sentada de costas para ela, brincando com um brinquedo antigo. Mariana tentou se aproximar, mas antes que pudesse dar um passo, a criança se virou abruptamente, fixando nela um olhar vazio e sem alma. Você não deveria ter vindo, sussurrou a criança, e antes que Mariana pudesse reagir, o quarto começou a tremer violentamente, como se a própria casa estivesse se revoltando. Mariana correu desesperada para fora do quarto, trancando a porta atrás de si. Mas a sensação de ser observada não a deixou. Nos dias seguintes, os risos se intensificaram, mas ela não ousava entrar novamente naquele quarto. Então, uma noite, ela ouviu uma batida suave na porta de seu quarto. Ao abrir, encontrou um bilhete, escrito com uma caligrafia infantil: "Ela quer brincar com você." Era o início de uma nova fase de terror, onde a criança do quarto dos fundos parecia estar cada vez mais perto. Mariana nunca conseguiu descobrir quem, ou o que, era aquela criança, mas soubera que, enquanto a casa existisse, ela nunca estaria sozinha. Essa história deixou você arrepiado? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos de casas mal assombradas. E deixe seu comentário. Você acredita que aquela criança era real, ou seria apenas o reflexo de um espírito que nunca partiu? Felipe sempre acreditou que o espelho antigo da sala era apenas um objeto decorativo, até o dia em que viu seu próprio reflexo sorrindo de volta para ele, mesmo quando ele não sorria. Felipe havia se mudado para uma casa velha, que ficava isolada nas colinas, longe da cidade. Ele sabia que o lugar tinha um passado sombrio,
mas nunca imaginou que a história da casa fosse tão macabra. A decoração era antiquada, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos e quadros antigos nas paredes. Mas o que mais chamou sua atenção foi um espelho imenso na sala de estar. O espelho, com uma moldura dourada ornamentada e um vidro levemente embaçado, parecia ter sido colocado ali há décadas. Ele olhou para o espelho algumas vezes, sem perceber nada de estranho, mas uma sensação de desconforto consumia sempre que ele passava por ele. Algo naquela peça de vidro não parecia certo, como se algo o estivesse observando de volta. No início, Felipe pensou que era apenas a imaginação, mas aos poucos, ele começou a perceber algo mais estranho. Sempre que passava perto do espelho, ele sentia um arrepio, como se o reflexo não fosse exatamente igual a ele. Certo dia, ao se arrumar pela manhã, Felipe ficou olhando seu reflexo no espelho, ajustando sua camisa, quando de repente, viu algo que o fez congelar. Seu reflexo sorriu de forma estranha, como se tivesse vontade própria. Felipe olhou com atenção, mas rapidamente o reflexo voltou ao normal. Assustado, ele olhou ao redor da sala, mas não havia ninguém. Ele tentou se convencer de que era apenas uma ilusão, mas o espelho parecia chamar sua atenção a cada movimento, como se tivesse vida própria. Na noite seguinte, Felipe estava sozinho em casa. O vento uivava lá fora, e a casa estava mais silenciosa do que nunca. Enquanto passava pela sala, ele viu seu reflexo no espelho e parou, sentindo uma sensação estranha. O reflexo o olhava fixamente, mas algo estava errado. Seus olhos no espelho brilharam com uma intensidade fria e maligna, e, de repente, o reflexo fez um movimento estranho. Ele levantou a mão e acenou para Felipe. Felipe tentou se afastar, mas o reflexo não o deixava. Ele começou a bater com a mão no vidro, tentando quebrá-lo, mas o espelho parecia impossível de ser danificado. O reflexo sorria cada vez mais, enquanto uma risada baixa e distorcida ecoava pelo quarto. Felipe ficou paralisado de medo, sem saber o que fazer, enquanto o reflexo em seu espelho parecia ganhar mais vida a cada momento. No dia seguinte, Felipe tentou ignorar o ocorrido e se afastou do espelho. No entanto, quando tentou remover o espelho da parede, ele percebeu algo ainda mais perturbador. O vidro estava quente ao toque, e algo estava dentro dele, como se estivesse sendo observado por uma figura que não estava mais presa na superfície. À medida que ele puxava o espelho, uma sombra de um homem começou a se formar atrás dele. Antes que ele pudesse reagir, a sombra foi tomada pelo vidro, e Felipe não conseguiu mais escapar da sua própria imagem. Quando ele desapareceu, ninguém jamais encontrou o seu corpo. Mas, na casa, o espelho continuou lá, esperando por seu próximo morador. Essa história deixou você sem palavras. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais relatos de casas mal assombradas. E deixe nos comentários: você acredita que os espelhos podem prender as almas de quem os encara? Ou isso tudo é apenas um truque da mente? Ana sempre acreditou que o homem de chapéu que aparecia todas as noites em sua janela era apenas uma ilusão. Até que, uma noite, ela decidiu olhar para ele de perto. E o que viu a fez quase perder a razão. Ana se mudou para uma casa antiga na periferia da cidade, uma construção com paredes que pareciam carregar o peso de uma história esquecida. A casa, afastada das luzes da cidade, tinha uma vista para um campo vasto e sombrio. Durante o dia, o local tinha um charme peculiar, mas, à medida que a noite caía, o lugar se transformava em algo inquietante. O vento assobiava pelas frestas, e a casa rangia com os sons da madeira envelhecida. Desde que se mudou, Ana sentia uma presença estranha, algo fora de lugar. Mas o que mais a perturbava era uma figura que aparecia todas as noites à sua janela. Ele estava sempre ali, parado, com um chapéu preto e uma capa longa, olhando para dentro. O que mais a assustava era que, apesar de estar bem próximo, ela nunca conseguiu distinguir seu rosto. A princípio, Ana tentou ignorar a presença. É só minha imaginação, pensava. Mas o homem continuava aparecendo todas as noites, pontualmente, às 2 da madrugada, parado diante de sua janela. Ela já sabia que ele estava lá antes de sequer olhar, como se sua presença fosse uma constante. Ela tentava fechar as cortinas, mas, mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Em uma noite de tempestade, quando o vento batia forte contra as janelas,
Ana não aguentou mais. Determinada a desvendar o mistério, ela se aproximou da janela e espiou pela fresta. E lá estava ele, como sempre, parado no escuro. Ela respirou fundo e, com a lanterna em mãos, decidiu ir até a janela e olhar mais de perto. Foi quando algo no comportamento do homem chamou sua atenção. Ele não se movia, mas os seus pés estavam em um ângulo estranho, como se estivesse flutuando levemente sobre o chão. Ana, sem coragem de se aproximar mais, ficou paralisada, observando. De repente, a figura levantou a cabeça lentamente. Quando seus olhos finalmente encontraram os dela, Ana sentiu um calafrio gelado percorrer sua espinha. Não havia rosto algum. Um vazio negro tomava o lugar onde deveria estar sua face, e uma aura de maldade e vazio emanava daquilo. Ana tentou gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. Foi então que a figura levantou a mão em sua direção, e a janela começou a se fechar com força, como se uma pressão invisível estivesse empurrando-a. Ela não conseguiu abrir novamente, e o homem sem rosto se aproximou da parede com uma velocidade sobrenatural, parando bem ao lado da janela, agora mais perto do que nunca. Ela viu suas mãos, mas não podia enxergar o que havia dentro delas, apenas um buraco negro e profundo. No dia seguinte, Ana procurou por qualquer sinal de que aquilo fosse real. Mas, quando foi até a janela, não encontrou nada. Não havia rastros, nem sinais de que alguém tivesse estado ali. No entanto, em sua mesa de cabeceira, estava um bilhete escrito em uma caligrafia desconhecida: "Você já me viu. Agora, eu venho para ficar." Desde aquela noite, Ana nunca mais teve paz. Em cada canto da casa, sentia os olhos de algo observando-a, esperando. O homem de chapéu nunca mais apareceu na janela, mas ela sabia, no fundo, que ele estava mais perto do que nunca, esperando o momento certo para finalmente entrar. Você consegue imaginar o que realmente aconteceu naquela noite? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos arrepiantes de casas mal assombradas. E nos conte, você acredita que o homem sem rosto ainda está à espreita? Ou será que ele já entrou? Comente abaixo o que você acha dessa história. Marcos nunca acreditou em espíritos até que algo fez ouvir um sussurro vindo de um lugar onde não deveria haver ninguém, a escada da casa vazia. Marcos havia se mudado para uma casa que, à primeira vista, parecia ser o refúgio perfeito para ele e sua família. A casa, de arquitetura colonial, estava situada em um bairro tranquilo, longe da confusão das ruas movimentadas da cidade. No entanto, algo não parecia certo. As paredes, embora bem conservadas, pareciam guardar uma energia densa e pesada, como se algo as tivesse habitado por décadas. Ele havia adquirido o imóvel de um leilão e, por ser um imóvel mais antigo, o preço estava bem abaixo do mercado. Desde o primeiro dia, Marcos sentiu que algo estava errado. Mas, ele tentou ignorar, dizendo a si mesmo que tudo não passava de uma coincidência, ou talvez o excesso de imaginação. A escada da casa, uma escadaria antiga com madeira rangente, era a parte que mais o incomodava. Ela subia para o andar superior, onde ficavam os quartos. O som dos degraus rangendo era inconfundível, e Marcos não sabia por quê, mas sempre sentia que alguém estava ali, observando de cima. A primeira noite foi estranha. Quando Marcos foi dormir, ele ouviu os rangidos da escada. Ele se levantou para verificar, mas não encontrou nada. Pensou que poderia ser o vento ou algum animal que estivesse causando o som. No entanto, as noites seguintes foram ainda mais desconcertantes. À medida que ele se aproximava da escada, sentia uma presença estranha, como se algo estivesse esperando por ele lá em cima. Ele já não conseguia mais dormir direito, e o som da escada rangendo a cada passo que ele dava pela casa o deixava em alerta. Uma noite, ao acordar para ir ao banheiro, ele ouviu o sussurro. Um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de cima, da escada. Ele congelou, sem saber o que fazer. O som era como uma voz distante, sussurrando palavras que ele não conseguia entender, mas que lhe causavam um medo indescritível. Ele tentou ignorar e se deitou novamente, mas a sensação de estar sendo vigiado não o deixou em paz. Marcos não aguentava mais. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite, ele decidiu que subiria a escada e investigaria a origem dos sussurros. Ele ligou a luz do corredor e,
com um nervosismo crescente, começou a subir. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, e os rangidos ecoavam pela casa, como se estivessem zombando de sua coragem. Quando chegou ao topo, o sussurro ficou mais claro, como se a voz estivesse ao seu lado. Ele não sabia de onde vinha, mas a sensação de que alguém estava ali com ele se tornou insuportável. Então, algo fez olhar para o fundo do corredor, onde a porta do quarto estava entreaberta. Ele viu uma sombra se movendo lentamente atrás da porta. O medo o paralisou. Ele tentou dar um passo à frente, mas foi então que o sussurro se intensificou. A voz agora falava com clareza: Marcos, não suba. Eles estão esperando por você. O ar ao seu redor parecia pesar, e ele não conseguia respirar. Em um impulso, ele correu para a porta do quarto, mas quando a abriu, não havia nada lá. Só a escuridão densa. No entanto, ao olhar para o espelho do corredor, ele viu uma figura atrás de si, uma figura indistinta, com olhos vazios e um sorriso macabro. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. O sussurro aumentava, e a figura se aproximava cada vez mais. Marcos acordou no dia seguinte, deitado no chão, completamente suado e sem fôlego. Ele não sabia como tinha chegado ali, mas sentia que algo terrível tinha acontecido naquela noite. A casa estava silenciosa demais, como se não houvesse mais ninguém ali. Quando ele se levantou e olhou para o espelho do corredor, o reflexo estava diferente. A figura do quarto agora estava refletida atrás dele, sorrindo de forma ainda mais perturbadora. Marcos tentou sair de casa, mas quando tentou abrir a porta da frente, ela não cedeu. Ele correu para as janelas, mas todas estavam trancadas de dentro para fora. O medo tomou conta dele. Ele estava preso naquela casa, como se a própria casa o tivesse aprisionado. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez não havia como ignorá-los. Eles vinham de dentro das paredes. E, então, Marcos entendeu. A casa não estava vazia. Ela estava cheia de almas presas, esperando para reclamar o que lhe era devido. E você, o que acha? A casa de Marcos estava realmente assombrada, ou tudo não passou de um jogo psicológico da sua mente? Não deixe de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. E, se você também já ouviu sussurros em lugares misteriosos, compartilhe conosco nos comentários. Vamos descobrir juntos o que se esconde nas sombras. Lucas sempre teve medo de dormir em lugares desconhecidos. Mas quando se hospedou em uma pousada isolada e encontrou um quarto trancado, ele nunca imaginou que aquele lugar poderia ser o seu último descanso. Lucas estava em uma viagem de negócios e, por causa de uma tempestade inesperada, teve que parar em uma pousada isolada no interior. O lugar, simples e afastado, parecia o refúgio perfeito para uma noite tranquila. A pousada, com sua arquitetura rústica, estava em um local distante, cercada por uma floresta densa que fazia o local parecer ainda mais afastado da civilização. A única coisa que o incomodava era a sensação de que a pousada já tinha visto dias melhores. O ambiente era antigo, com móveis desgastados e cheiro de mofo no ar. Ao chegar, o recepcionista, um homem de aparência pálida e olhos cansados, entregou-lhe a chave de um quarto localizado no fundo do corredor. "Este é o seu quarto, senhor. Espero que tenha uma boa noite", disse ele de forma monótona, mas Lucas não conseguiu evitar a sensação de que algo estava errado. Após pegar a chave, Lucas seguiu para o quarto designado. Quando chegou à porta, algo chamou sua atenção. Havia uma porta ao lado do seu quarto, uma porta que parecia não se encaixar com as outras. Estava trancada, e o acabamento da madeira estava estranhamente desgastado. A curiosidade de Lucas foi despertada, mas ele decidiu ignorar. Afinal, ele estava cansado, e a noite só parecia querer ser tranquila. O quarto era simples, mas aconchegante. Uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma janela com vista para a floresta. Lucas se deitou na cama e logo adormeceu. No entanto, por volta da meia-noite, ele acordou com um som de passos. Não eram passos pesados, mas sim suaves, como se alguém estivesse andando no corredor. Lucas levantou-se rapidamente, mas, ao abrir a porta, não encontrou ninguém. O corredor estava vazio. Pensando ser um ruído normal para um lugar tão antigo, ele voltou para a cama. No entanto, durante toda a noite,
O som de passos continuava a se repetir, cada vez mais próximos do seu quarto. O pior ainda estava por vir. Quando o relógio bateu 3 da manhã, Lucas ouviu algo ainda mais perturbador. Um sussurro suave, vindo do quarto trancado. O sussurro era baixo, mas repetia o mesmo nome, Lucas. Ele congelou. Como a voz sabia seu nome? Sem saber o que fazer, ele tentou voltar a dormir, mas os sussurros não pararam. Era como se algo estivesse tentando se comunicar com ele, ou pior, estava chamando-o para algo. Quando o relógio marcou 4 da manhã, Lucas decidiu ir até o quarto trancado. A porta estava lá, intocada, mas o som parecia vir de dentro, como se alguém estivesse batendo nas paredes. Com o coração disparado, Lucas pegou a chave que ainda estava em seu bolso e se dirigiu até a porta trancada. Ele estava decidido a descobrir o que estava acontecendo. Quando ele inseriu a chave na fechadura, a porta se abriu com um estalo alto e o som de madeira antiga. Lá dentro, tudo estava escuro, com um cheiro forte de mofo e um ar abafado. Mas o que realmente o fez congelar foi o que ele encontrou. O quarto estava exatamente igual ao seu, com a cama arrumada e o guarda-roupa fechado. No entanto, no centro do quarto havia uma cadeira de balanço, que se movia lentamente para frente e para trás. E foi então que ele ouviu a voz novamente, agora mais clara, vinda diretamente da cadeira. Lucas. Lucas, venha sentar. O pânico tomou conta dele. Ele sabia que não deveria entrar mais, mas algo o atraiu para aquele quarto. Quando ele se aproximou da cadeira, a luz da lâmpada piscou e, em um instante, ele viu uma figura em pé atrás de si, refletida no espelho da parede. A figura não tinha rosto, apenas uma silhueta escura, com olhos vazios que refletiam uma luz vermelha intensa. A cadeira parou de se mover, e um vento frio invadiu o quarto. A figura sussurrou em seu ouvido: "Agora você é parte da casa." Antes que Lucas pudesse reagir, a porta do quarto se fechou sozinha, trancando-o dentro. Quando o recepcionista encontrou Lucas pela manhã, ele estava sentado na cadeira do quarto trancado, com os olhos fixos e vazios, como se estivesse em transe. Não havia mais expressão em seu rosto, e seus lábios estavam secos. O homem, com um olhar vazio, se aproximou e disse: "Mais um que se foi. Todos ficam. Nenhum consegue sair." E, então, ele trancou a porta novamente. Mas quando novos hóspedes chegaram à pousada, o quarto 7 estava vazio, e o recepcionista os conduziu diretamente para lá. No entanto, um deles, ao passar pelo corredor, ouviu uma voz suave sussurrando seu nome, vindo da porta trancada. Você acredita que Lucas foi realmente possuído pela casa? Ou será que ele caiu em um truque macabro da pousada? Não perca mais histórias aterrorizantes como essa. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todos os relatos de terror. E, se já passou por algo semelhante, comente abaixo, queremos saber a sua história. Carla sempre acreditou que os sótãos eram lugares apenas para armazenamento. Mas quando uma voz desconhecida sussurrou seu nome no sótão da casa que ela acabará de se mudar, ela soube que havia algo mais naquele lugar. Carla se mudará para uma casa antiga em um bairro tranquilo, na periferia da cidade. A casa, que pertencera à sua avó, havia ficado vazia por vários anos. Depois de meses tentando vender a propriedade, ela decidiu se mudar para lá e restaurá-la. O que parecia ser um novo começo para ela logo se tornou uma experiência aterrorizante. A casa tinha o charme de uma época passada, com pisos de madeira barulhentos, molduras detalhadas nas portas e janelas, e um jardim que, apesar de negligenciado, ainda possuía certa beleza. Mas, ao longo dos primeiros dias, Carla percebeu que algo estava errado. Ela começava a ouvir sons estranhos durante a noite, como se algo se arrastasse pela casa ou algo estivesse se movendo no andar superior. O ponto mais peculiar era o sótão, uma área trancada que ela nunca tivera coragem de explorar. Quando ela finalmente decidiu abrir a porta do sótão e dar uma olhada, um ar gelado a envolveu imediatamente. A madeira rangia à medida que ela subia as escadas, e uma sensação de desconforto tomou conta de seu corpo. O sótão estava empoeirado, cheio de caixas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos. A princípio, ela não encontrou nada de anormal, mas ao voltar para o andar de baixo, sentiu que algo a observava. Desde aquele momento,
a sensação de ser vigiada tornou-se uma constante. Durante os primeiros dias, Carla tentou ignorar as sensações estranhas, mas a inquietação crescia a cada momento. À noite, os sons vinham de diferentes partes da casa, mas sempre mais fortes no andar de cima, em direção ao sótão. Ela tentava se convencer de que eram apenas ratos ou vento, mas a sensação de estar sendo observada nunca a deixava. Certa noite, quando estava deitada na cama, algo estranho aconteceu. O som, como uma leve batida, ecoou do andar de cima. Carla ficou paralisada, sem saber o que fazer. Quando ela finalmente se levantou, a porta do seu quarto estava trancada por dentro. Ela sabia que não havia trancado, e o pânico começou a tomar conta de seu corpo. Com dificuldade, ela abriu a porta e subiu até o andar superior. O som de passos suaves, como se algo estivesse se movendo devagar, vinha do sótão. Ela respirou fundo e subiu as escadas novamente, sua mão suando na maçaneta. Quando abriu a porta, a única coisa que encontrou foi o silêncio. O sótão estava vazio, mas as caixas e móveis pareciam estar mais desordenados. Algo estava ali, mas Carla não conseguia entender o que. Ela fechou a porta e se afastou, mas não demorou muito para que os eventos estranhos começassem a se intensificar. Na noite seguinte, os sons voltaram, mas dessa vez eram mais claros e definidos. Uma batida forte na parede, seguida de um sussurro. Carla não pôde mais ignorar o que estava acontecendo. Ela sabia que algo estava tentando se comunicar com ela. Ela pegou a chave e subiu as escadas mais uma vez, determinada a descobrir a verdade. Quando a porta do sótão se abriu, ela ouviu a voz novamente. Desta vez, a voz não estava mais distante. Era clara e direta. Carla, você não deveria ter vindo. Seu coração disparou e, com a mão trêmula, ela acendeu a luz do sótão. Tudo estava igual, mas a atmosfera parecia mais pesada. E então, em um canto da sala, algo se moveu. Era uma cadeira velha, que parecia estar se balançando sozinha. Carla avançou, sem saber o que esperar. Foi então que ela viu. Atrás de uma pilha de caixas, uma figura pálida e encurvada estava ali, olhando para ela com olhos vazios e profundos. A visão foi tão aterrorizante que Carla caiu no chão, sem fôlego. A figura deu um passo à frente, e Carla sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Antes que pudesse reagir, a porta do sótão se fechou com um estrondo. O pânico tomou conta dela enquanto ela lutava para abrir a porta. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, ela conseguiu sair, mas a figura a acompanhou até o final das escadas, sussurrando seu nome a cada degrau. Desesperada, Carla decidiu investigar a história da casa. Ela foi até a biblioteca local e, após algumas horas de pesquisa, descobriu algo perturbador. A casa havia pertencido a um homem chamado Miguel, um eremita que havia morado sozinho ali por anos, isolado de tudo e de todos. Diziam que ele havia enlouquecido e começado a ter visões, falando constantemente sobre uma presença sombria que o seguia. A história mais chocante, no entanto, dizia que, antes de morrer, Miguel trancou sua esposa e filha no sótão, deixando-as para morrer lá. Após a morte de Miguel, ninguém jamais se atreveu a entrar no sótão, e a casa foi deixada em completo abandono. Carla agora sabia que aquela figura no sótão era a esposa ou a filha de Miguel, presas no limbo, tentando chamar por ela, uma alma errante que não conseguia partir. Naquela noite, os sussurros voltaram, mas desta vez não eram só palavras, eram gritos. A voz no sótão, agora mais intensa e desesperada, gritava pelo nome de Carla, pedindo ajuda. Carla, sem saber o que fazer, subiu novamente ao sótão. Quando ela abriu a porta, a figura apareceu na frente dela, mais clara do que nunca. Com um olhar vazio e desesperado, a figura apontou para a janela, onde uma cena aterradora se desenrolava. Na janela, a silhueta de Miguel, com um sorriso perturbador, observava-a, aguardando para que ela se unisse àquelas almas perdidas. O terror foi insuportável. Carla nunca mais foi vista. Dizem que, naquela noite, ela entrou no sótão e desapareceu. Quando os moradores locais investigaram a casa, encontraram tudo intacto, mas o sótão estava vazio. Nenhuma marca de luta, nenhum sinal de que ela havia saído. Apenas o eco distante de uma voz que sussurrava seu nome, como se Carla nunca tivesse ido embora. E desde então,
Toda pessoa que entra naquela casa ouve a mesma voz. Carla. Você acredita que Carla se perdeu nas garras da casa? Ou será que ela se tornou parte de algo ainda mais sombrio? Não deixe de se inscrever no canal para mais histórias como essa, e compartilhe conosco o que você acha dessa história nos comentários. Será que as almas que habitam a casa de Carla ainda a aguardam? João comprou uma casa antiga, mas jamais imaginou que algo tão simples quanto um espelho mudaria sua vida para sempre. Ele nunca acreditou em fantasmas, até que viu o reflexo de algo que não estava lá. João, um jovem empresário, estava à procura de um novo lar. Após meses de procura, ele encontrou uma casa que parecia ter tudo o que ele desejava. Grande, com um jardim espaçoso e, o mais importante, com uma localização tranquila e isolada. Era o tipo de lugar perfeito para começar uma nova fase em sua vida, longe da agitação da cidade. Quando entrou na casa pela primeira vez, um leve arrepio percorreu sua espinha, mas ele ignorou. O lugar estava vazio, exceto por móveis antigos cobertos com lençóis e uma grande estante repleta de livros. O que mais chamou sua atenção, porém, foi um espelho de tamanho impressionante, que se encontrava na parede da sala de estar. O espelho era de moldura dourada e estava em excelente estado, apesar de sua idade. João achou estranho que, entre tantas coisas antigas na casa, o espelho fosse o único item que parecia ter sido cuidado com tanto zelo. Decidiu deixá-lo onde estava, sentindo que o espelho se encaixava no estilo rústico da casa. Mas algo em seu interior lhe dizia que aquele espelho era mais do que parecia. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. João passava o tempo explorando a casa e ajustando alguns detalhes. No entanto, algo estranho começou a acontecer durante as noites. Toda vez que ele passava pela sala de estar, o espelho parecia refletir mais do que deveria. Ele começava a ver movimentos rápidos, algo passando pela sua visão periférica, mas quando se virava para olhar, nada estava lá. Inicialmente, João achou que fosse sua imaginação. Mas o comportamento do espelho parecia se intensificar, até que ele passou a ter certeza. O espelho não refletia apenas o que estava na sala. Em várias ocasiões, ele podia jurar que viu algo se mover, algo que não estava fisicamente presente. Com o passar dos dias, os eventos começaram a se tornar cada vez mais bizarros. João começou a perceber que, à medida que o dia avançava, o espelho parecia ficar mais pesado. Ele não conseguia explicar, mas sempre que se aproximava, sentia uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado. À noite, ele acordava frequentemente e sentia uma forte presença ao redor, como se alguém estivesse na sala de estar, observando-o. O espelho refletia mais do que a sala de estar. Parecia refletir algo que estava lá, mas não era visível a olho nu. Um dia, ao acordar de madrugada para beber água, João decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele entrou silenciosamente na sala, com a única luz vindo da lua que entrava pela janela. Olhou fixamente para o espelho e, por um momento, viu apenas sua própria reflexão. Mas então, a luz da lua se moveu ligeiramente, e algo mais apareceu no reflexo. Era uma sombra, de contornos indefinidos, que parecia observá-lo. João congelou. Ele não sabia o que fazer. Ele pensou em chamar a polícia, mas a sombra parecia não ser de um ser humano. Era escura demais, como se estivesse absorvendo a luz ao seu redor. Ela parecia crescer à medida que João se aproximava. O espelho, que antes era apenas uma peça decorativa, agora parecia ser a porta para outra dimensão, uma que João não entendia. Quando ele tocou a superfície do espelho, a sensação foi insuportável. Era como se sua mão tivesse sido tomada por uma força desconhecida, uma força fria e densa. Ele tentou retirar a mão, mas não conseguia. Sua pele parecia estar grudada ao vidro, como se o espelho o estivesse consumindo. De repente, o reflexo no espelho não foi mais o dele. O que ele viu foi um homem, com um semblante sério e um olhar vazio, observando com uma intensidade perturbadora. O homem no espelho não se movia, mas João sentiu a presença dele no ambiente como se estivesse em carne e osso. Desesperado, João tentou afastar-se do espelho, mas sua mão ainda estava presa. A sensação de ser puxado para dentro do espelho foi aterrorizante. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para uma escuridão sem fim, algo que queria engoli-lo. No reflexo,
O homem começou a se mover lentamente, seus olhos fixos em João, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. O homem não falava, mas seu olhar transmitia uma mensagem clara: você não pode escapar. A angústia tomou conta de João. Ele gritou, mas seu grito foi abafado, como se a casa estivesse absorvendo todos os sons. O reflexo do homem, que antes parecia imóvel, começou a se aproximar, e João sentiu um frio insuportável em seu peito. Ele tentou puxar a mão para trás, mas a força que emanava do espelho era indescritível. Foi então que ele viu, em um breve momento de clareza, o verdadeiro reflexo do homem. Ele estava deitado, pálido, com os olhos vazios, morto. O espelho não refletia um ser humano vivo, ele refletia as almas perdidas, aprisionadas naquele vidro sombrio. Em pânico, João soltou um grito de horror e, finalmente, conseguiu retirar sua mão do espelho. Quando ele recuou, o espelho voltou ao seu estado normal, refletindo apenas a sala de estar vazia. Mas João sabia que algo havia mudado. Ele sentiu que havia sido marcado, e que o espelho, agora, o observava. O homem refletido parecia agora observá-lo no mundo real, e não no vidro. Nos dias seguintes, João não conseguia mais viver em paz. Ele tentava evitar a sala de estar, mas sempre que passava por ela, sentia os olhos do homem no espelho sobre ele. Suas noites eram perturbadas por sonhos vívidos em que ele era puxado para dentro do espelho, preso no mundo sombrio daquele homem. Finalmente, depois de semanas sem dormir direito, João decidiu se desfazer do espelho. Ele o levou para fora de casa e o deixou no fundo do jardim, enterrado sob uma camada de terra. No entanto, quando ele voltou para dentro de casa, algo estava errado. O espelho não estava mais onde ele o deixará. Ele estava na sala de estar novamente, intacto, refletindo a sala vazia. E agora, no reflexo, o homem estava sorrindo. O que você faria se estivesse preso no reflexo de um espelho? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Se você achou essa história intrigante, confira outras aqui do canal e nos diga o que você acha. Maria sempre ouviu histórias sobre espíritos que assombram casas antigas, mas nunca imaginou que fosse viver uma delas. Até o dia em que viu uma sombra caminhar pelo corredor da sua casa, e ela não estava sozinha. Maria era uma mulher jovem e otimista, recém-casada e em busca de um novo começo. Quando ela e seu marido, Daniel, encontraram uma casa antiga em um bairro afastado, a ideia de recomeçar em um lugar tranquilo parecia perfeita. A casa tinha uma arquitetura clássica, com portas de madeira entalhada, janelas altas e um grande jardim nos fundos. Mas o que mais atraiu Maria foi o preço acessível. Era a oportunidade que ela tanto esperava. Embora a casa tivesse um charme rústico, ela sentia algo estranho no ar, como se o lugar tivesse um passado esquecido, mas não queria dar atenção a esses sentimentos. Quando se mudaram para casa, Maria tentou decorar cada cômodo, dando um toque mais moderno e acolhedor. Daniel, por outro lado, estava mais focado em organizar as coisas da garagem e do jardim. Em uma noite silenciosa, após uma longa semana de mudanças, Maria estava no andar de cima, organizando os livros na estante do quarto, quando ouviu um som estranho. Era um arranhar suave, como se algo estivesse raspando nas paredes do corredor. Ela parou e olhou ao redor, mas não havia nada ali. Ela pensou que fosse sua mente pregando peças, mas a sensação de estar sendo observada não a deixou em paz. Sempre que ela passava pelo corredor, sentia o ar mais frio, uma pressão estranha no peito, e não conseguia explicar. A princípio, ela ignorava os sinais, mas um evento peculiar a fez perceber que algo não estava certo na casa. Nas semanas seguintes, Maria começou a perceber pequenos detalhes que a incomodavam. À noite, quando se deitava, ela escutava passos suaves pelo corredor, mas sempre que olhava, não havia ninguém. Uma noite, ela acordou no meio do sono e viu uma sombra se movendo lentamente pelo corredor, passando pela fresta da porta. Ela se levantou rapidamente e abriu a porta, mas o corredor estava vazio. A sombra desaparecera tão rapidamente quanto aparecerá. Ela tentou conversar com Daniel sobre o que estava acontecendo, mas ele estava tão focado em seu trabalho que achou que Maria estivesse apenas cansada. Mas com o tempo, os eventos se tornaram mais intensos. Uma noite, Maria estava no banheiro, quando, ao olhar para o espelho,
viu uma figura escura em pé atrás de si, refletida de forma turva. Ela virou rapidamente, mas a figura não estava lá. Assustada, ela ligou para Daniel, mas ele estava fora naquela noite, então Maria ficou sozinha em casa. Ela tentou se acalmar, mas algo dentro dela sabia que aquilo não era apenas sua imaginação. Os passos no corredor se tornaram mais frequentes, e Maria sentiu um peso crescente em seu peito a cada noite. Por mais que tentasse ignorar, a sensação de que algo ou alguém estava à espreita, esperando para revelar sua verdadeira face, a acompanhava em todos os momentos. Certa noite, quando ela estava em seu quarto, um som mais alto a fez saltar da cama. Ela ouviu o som de uma porta se fechando, seguido por passos apressados. Maria correu para o corredor, mas não havia ninguém. O medo a consumia, mas o que mais a aterrorizava era que ela já não sabia se as coisas que via e ouvia eram reais ou se sua mente estava começando a ceder. Foi então que ela encontrou uma foto antiga na casa, em uma gaveta que parecia nunca ter sido aberta. Era uma foto de uma família, mas o que mais a incomodou foi a imagem de uma mulher ao fundo, com os olhos completamente escuros, sem nenhum brilho. Maria sentiu um calafrio subir pela espinha. A mulher na foto parecia tão familiar, como se a conhecesse. Ela teve a sensação de que aquela mulher, com seu olhar vazio e penetrante, estava observando-a desde o momento em que entrou na casa. E então, o espelho do corredor foi o ponto de virada. Certa noite, Maria acordou com um ruído forte vindo do corredor. Ela não estava sozinha. Ela podia ouvir o som dos passos se aproximando, cada vez mais nítidos. A pressão no peito aumentava e seu corpo congelava, incapaz de se mover. Foi quando ela viu a sombra da mulher. Ela apareceu no final do corredor, movendo-se lentamente em direção a Maria. Seu corpo era de uma sombra densa, mas seus olhos, os olhos vazios e escuros da foto, estavam fixos nela, como se a chamassem. Maria queria gritar, mas sua garganta parecia fechada, e quando ela tentou se mover, o chão parecia ser engolido por uma força invisível. Com um esforço tremendo, Maria se levantou da cama e correu até a escada para alcançar a porta de entrada. Mas antes que pudesse sair, a mulher apareceu bem diante dela, como uma entidade física, seus olhos penetrantes fixados em Maria, como se quisesse consumir sua alma. Maria não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era ilusão. A mulher sussurrou algo em seu ouvido, palavras que Maria não conseguia entender, mas que ressoavam em sua mente como um eco distorcido. Em um movimento desesperado, Maria pegou um pedaço de madeira da sala de estar e tentou lutar contra a figura sombria, mas não adiantou. A mulher, ou a entidade que ela representava, era impossível de tocar. Ela simplesmente passou por Maria, como se sua existência não fosse afetada pela realidade física. A sensação de ser arrastada para uma outra dimensão tomou conta de Maria, e, por um momento, ela se sentiu em um vazio, onde o tempo e o espaço deixaram de ter sentido. Quando ela finalmente acordou, estava de volta em sua cama, suada e trêmula, mas ainda sentia a presença da mulher. Os passos no corredor continuavam, mas agora, Maria sabia que ela nunca estaria sozinha na casa novamente. No dia seguinte, Maria e Daniel decidiram investigar mais a fundo a história da casa, após Maria contar o que havia acontecido. Descobriram que a casa havia sido ocupada por uma família há mais de 50 anos, e que a mulher da foto era a antiga dona da casa. Ela havia desaparecido misteriosamente, e a polícia nunca conseguiu explicar seu desaparecimento. Os antigos moradores da casa diziam que a mulher tinha um comportamento estranho, que ninguém conseguia compreender, e que sua presença parecia pairar sobre a casa até hoje. Quando Maria e Daniel tentaram vender a casa, todos os interessados se afastaram após sentirem uma estranha sensação de desconforto ao entrarem. Maria então entendeu que não era ela quem estava sendo assombrada, mas a própria casa, que carregava a presença daquela mulher que nunca partiu. Você acredita que as sombras podem nos seguir, ou que certas casas guardam segredos que jamais devem ser desenterrados? Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Não deixe de conferir outras histórias assustadoras aqui. Marcos nunca acreditou em assombrações, até se mudar para uma casa antiga onde um dos quartos sempre ficava trancado. Na primeira noite em que resolveu abri-lo, ouviu os sussurros, e eles estavam chamando seu nome. Marcos era um homem prático. Para ele,
Histórias de casas mal assombradas eram apenas superstições exageradas. Por isso, quando encontrou uma casa grande e barata no interior, não hesitou em comprá-la. Era uma construção antiga, com corredores longos, pisos de madeira rangendo sob os pés e janelas altas que deixavam pouca luz entrar. O lugar tinha um charme sombrio, mas Marcos se sentiu confortável ali. Ele queria um recomeço depois de anos morando na cidade grande, e aquele parecia o refúgio perfeito. Porém, havia um detalhe peculiar. Um dos quartos no segundo andar estava trancado. O antigo proprietário, um senhor idoso que vendeu a casa, recomendou que Marcos não tentasse abrir a porta. "Deixe esse quarto em paz", disse ele com um olhar distante. Marcos apenas riu e concordou, sem dar muita importância. Mas quanto mais os dias passavam, mais aquela porta parecia chamá-lo. Na primeira noite, ele ouviu um ruído leve vindo de dentro do quarto. Parecia um farfalhar de tecidos, como se alguém estivesse se movendo. Ele ignorou. Na segunda noite, ouviu o som de algo arranhando a madeira, como se unhas compridas deslizassem pela porta. Na terceira noite, os sussurros começaram. No início, Marcos achou que estivesse ouvindo coisas. Os sussurros eram baixos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Palavras soltas, incompreensíveis, se misturavam ao som do vento. Ele tentou justificar aquilo de diversas formas. Talvez fosse o vento passando pelas frestas, talvez fosse um problema no encanamento. Mas, no fundo, ele sabia que era algo diferente. Durante o dia, nada acontecia. A casa parecia completamente normal. Mas assim que a noite caía, os sons recomeçavam. Os sussurros ficavam mais intensos, mais próximos, como se alguém estivesse logo atrás da porta, chamando por ele. "Marcos." A voz era baixa, arrastada, sibilante. Marcos sentia um frio percorrer sua espinha sempre que ouvia seu nome. Mas ele não se intimidou. Decidiu que abriria a porta naquela noite. Pegou um pé de cabra e forçou a fechadura. Com um estalo seco, a porta se abriu. O quarto estava vazio. Havia apenas uma cama antiga, um armário de madeira e um espelho de moldura dourada coberto por um lençol empoeirado. O ar era pesado, como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Marcos deu um passo à frente e sentiu um arrepio subir por seu corpo. O silêncio era absoluto, até que o lençol caiu do espelho sozinho. Marcos encarou seu reflexo no espelho, mas algo estava errado. Seu reflexo demorava a imitar seus movimentos. Ele ergueu a mão, e sua imagem demorou meio segundo para fazer o mesmo. O coração de Marcos disparou. Ele piscou, e sua imagem permaneceu de olhos abertos. Foi quando percebeu, aquilo não era apenas um reflexo. A imagem no espelho sorriu. Um sorriso largo e distorcido que não se refletia no rosto de Marcos. Ele sentiu uma onda de terror percorrer seu corpo e deu um passo para trás. Mas sua imagem no espelho permaneceu imóvel. Então, lentamente, começou a sair do vidro. Uma mão pálida e ossuda se projetou para fora do espelho, seguida por um braço e, logo depois, um corpo inteiro. Era Marcos, mas ao mesmo tempo, não era. A pele da criatura era acinzentada, os olhos completamente negros e o sorriso grotesco se estendia além do natural. Marcos tentou correr, mas sentiu uma força invisível segurá-lo. Seu próprio reflexo, agora uma entidade viva, avançou contra ele, agarrando-o pelo pescoço. O espelho começou a vibrar, e Marcos sentiu seu corpo sendo puxado. Ele gritou, mas sua voz não ecoou. Em um piscar de olhos, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos novamente, estava dentro do espelho. A criatura que saíra assumirá seu lugar. Do outro lado do vidro, ele viu seu próprio corpo sorrindo para ele, um sorriso cruel e triunfante. Marcos bateu desesperadamente no vidro, tentando chamar atenção, mas ninguém podia ouvi-lo. Ele estava preso. E então, pela primeira vez, ele entendeu os sussurros. Eram os gritos daqueles que estiveram ali antes dele. Na manhã seguinte, Marcos, ou o que parecia ser Marcos, desceu as escadas como se nada tivesse acontecido. Ele preparou o café, olhou pela janela e sorriu. Mas se alguém olhasse de perto, perceberia que seu sorriso era errado. A porta do quarto foi fechada novamente.
trancada. E naquela noite, os sussurros começaram de novo, só que agora vinham de dentro do espelho. E você, já sentiu que seu reflexo pode não ser apenas uma imagem? Que algo do outro lado do espelho pode estar observando, esperando? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais relatos aterrorizantes. E não se esqueça, nunca confie demais no que vê no espelho. Renata nunca se incomodou com os barulhos na casa nova, até encontrar uma porta no porão que não deveria estar lá. Naquela noite, ela descobriu que algo tentava sair. Renata sempre quis morar sozinha. Quando encontrou uma casa antiga por um preço acessível, não pensou duas vezes. A construção ficava afastada da cidade, em uma rua silenciosa, cercada por árvores altas. Era o refúgio perfeito para trabalhar em paz. A casa tinha um estilo colonial, com cômodos amplos, piso de madeira e um porão grande, algo que ela considerava ideal para armazenar suas coisas. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Mas, com o passar do tempo, Renata começou a notar pequenos detalhes inquietantes. Às vezes, à noite, ouvia rangidos vindos do andar inferior. Pensou que fossem apenas ruídos naturais de uma casa antiga se acomodando, até o momento em que ouviu algo diferente. O som de batidas surdas vindas do porão. Uma noite, decidiu investigar. Desceu as escadas estreitas com uma lanterna e encontrou o porão como sempre estivera: caixas empilhadas, prateleiras empoeiradas e um cheiro forte de madeira velha. No entanto, algo chamou sua atenção. No fundo do cômodo, havia uma porta de ferro. Renata tinha certeza de que nunca a tinha visto antes. O mais estranho era que a porta estava trancada por dentro. Nos dias seguintes, Renata tentou ignorar a porta, mas os sons se intensificaram. A cada noite, as batidas ficavam mais fortes, acompanhadas por algo pior: sussurros abafados. Parecia que alguém do outro lado tentava falar, mas as palavras eram irreconhecíveis, distorcidas, como se viessem de um lugar muito distante. A curiosidade começou a dominá-la. Quem teria construído aquela porta? Por que estava ali? O antigo dono nunca mencionou nada sobre isso. Determinada a descobrir, comprou ferramentas para tentar abrir a fechadura. Naquela noite, desceu ao porão novamente. O ar estava mais frio do que o normal, e um cheiro de umidade tomou conta do ambiente. Com as mãos trêmulas, inseriu a chave de fenda na fechadura e forçou-a. Após alguns minutos de esforço, um estalo ecoou pelo porão. A porta se abriu sozinha. Por trás dela, havia um corredor escuro que parecia não ter fim. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O corredor não fazia sentido. A estrutura da casa não deveria permitir um espaço tão grande abaixo do solo. Mesmo assim, ela não conseguiu resistir e deu um passo à frente. O ar ali dentro era gélido, pesado, como se tivesse sido selado há séculos. As paredes eram feitas de pedra bruta, e havia marcas escuras espalhadas pelo chão. Ela pegou o celular e usou a lanterna para iluminar melhor. Foi então que viu as marcas. Arranhões profundos percorriam as paredes, como se algo tivesse tentado sair dali desesperadamente. No fundo do corredor, havia uma cela de ferro, e dentro dela, uma figura. Renata arregalou os olhos. Era uma mulher. Seu rosto estava encoberto por longos cabelos negros desgrenhados, e sua pele era pálida, quase azulada. Ela estava sentada no chão, de costas, com a cabeça baixa. Renata congelou. A mulher começou a se mexer. Primeiro, um leve tremor nos ombros, depois um movimento lento da cabeça. Então, sem aviso, girou o pescoço de forma antinatural, encarando Renata com olhos vazios e um sorriso largo e impossível. Um grito horrível encheu o corredor. Renata tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A criatura saiu da cela sem abrir a grade, movendo-se como se não seguisse as regras da física. Quando Renata piscou, ela já estava na sua frente. Mãos geladas tocaram seu rosto. O mundo ao redor escureceu. Renata acordou no meio da sala, ofegante. O relógio marcava 3h33. Seu corpo tremia, e o cheiro de umidade ainda estava em suas roupas.
tentando entender o que aconteceu, correu até o porão. Mas ao chegar lá, encontrou tudo diferente. A porta de ferro não existia mais. Não havia corredor, nem cela. Apenas caixas e prateleiras velhas, como sempre estiveram. Mas algo mudou. Na superfície do chão empoeirado, havia pegadas. Pegadas que saíam do canto mais escuro e iam até a escada. Pegadas que não eram dela. Renata não dormiu naquela noite. Nem nas noites seguintes. Porque agora, sempre que o silêncio tomava conta da casa, ela ouvia uma respiração próxima. Muito próxima. E sabia que não estava mais sozinha. E você, já encontrou algo estranho na sua casa que não deveria estar ali? E se houvesse uma porta que nunca deveria ser aberta? Deixe nos comentários se teria coragem de entrar nesse porão. Inscreva-se para mais histórias assustadoras. E cuidado com os corredores que levam a lugar nenhum.